Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste sábado, dia 1º de março, começando um novo mês, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Deixem as crianças virem a mim, não as proíbam, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Marcos 10, versículo 14. Traziam crianças a Jesus. Quem teria levado crianças a Jesus? As crianças andavam com os pais, propriamente com as mães. Os meninos, a partir de 6 ou 7 anos, andavam sempre com os pais, os meninos. As meninas estavam sempre ao lado das mães até se casarem. Era assim o costume do povo de Jesus. Podemos concluir então que as crianças estavam acompanhadas dos seus pais. As mães com os pequenininhos e as meninas, e os pais com os meninos a partir dos 6 ou 7 anos. E eles queriam que Jesus impusesse as mãos sobre os seus filhos e rezasse por eles. Os discípulos reagiram. Começaram a afastar as crianças, a reclamar com os pais e a impedir que se aproximassem do Mestre. Essa atitude deles revela que eles não estavam entendendo que Jesus andava explicando sobre o reino de Deus. Ainda estavam na lógica do quem vale é o adulto, o grande, o maior. Jesus tinha dito que o reino de Deus é das crianças e de quem se parecer com elas. E tinha dito isso outro dia exatamente para corrigir os discípulos que estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino. Jesus tinha apresentado a criança como modelo dos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. No reino de Deus, somos filhos na casa do Pai, não funcionários carreiristas. Somos discípulos que aprendemos com Jesus, não fariseus fechados à revelação de Deus. Somos filhos que confiamos no Pai, não adultos que confiam apenas em si mesmos. Se não formos como crianças, filhos que amam, aprendem, confiam, não temos parte no reino. O reino de Deus é um presente do Pai para os seus filhos, e ninguém tem merecimento para recebê-lo. E a quem socialmente mostra-se sem condição ou pretensão de conquistá-lo, é a esse que é dado o reino. Assim são os pobres, os doentes, as crianças. O reino é um dom do Pai para os seus filhos amados. Então Jesus reclamou com razão. Não criem dificuldade para as crianças virem a mim, não as impeçam. O reino de Deus é daqueles que são como elas. E impôs as mãos sobre elas. Impor as mãos é um gesto de comunicação da bênção. No Evangelho, em muitas curas, Jesus impõe as mãos sobre os enfermos. Os apóstolos também aparecem impondo as mãos ao curar os doentes. Impor as mãos é comunicar a bênção de Deus ou o dom do seu Espírito. Olha como está escrito: ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Vamos guardar a mensagem. Levaram crianças para Jesus abençoar. Criança é importante, é a mentalidade de Jesus. Criança atrapalha, pensavam os discípulos. Jesus pensava o reino como uma grande casa de família, onde Deus é Pai, e nós todos somos filhos e irmãos. E nesta grande família, é às crianças, aos doentes e aos idosos que se deve prestar mais atenção. Os discípulos pensam o reino como uma instituição de poder, com uma elite mandando na maioria.
Nessa mentalidade, gente pequena não vale, criança não conta. O reino de Deus é das crianças e de quem se parece com elas. Assim ensinou Jesus. Deixem as crianças virem a mim, não as proíbam, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Marcos 10, versículo 14. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, foi uma lição e tanto essa história da bênção das crianças. As mães e os pais das criancinhas saíram felizes com a tua atitude acolhedora. Eles tinham ficado chocados com o jeito dos discípulos dificultarem e proibirem a aproximação dos pequeninos. Senhor, pai e mãe sabem como sua criança é importante, porque a amam. E foi isso que viram na tua atitude. Perceberam o teu carinho, o teu amor por elas. Um reino assim, que dá valor a quem é pequeno como uma criança, vale a pena, eles pensaram. Eles e nós também. Senhor, nesse tempo de conflitos e guerras, em que se vê tanto sofrimento, manda a tua santa bênção sobre as crianças e sobre suas famílias gravemente agredidas pela força da prepotência. Ajuda-nos, Senhor, a construir a paz. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê saúde e paz. Amém. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Veja por aí se as crianças de sua família estão fazendo a catequese. Ajude os responsáveis a entenderem essa palavra de Jesus. Deixem as crianças virem a mim. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Neste ano, a Segunda Bíblica vai estudar o livro dos Atos dos Apóstolos. Temos muito a aprender com a história dos inícios da igreja e com a figura maravilhosa de missionários como Pedro, Paulo, Barnabé, Lídia. Toda segunda-feira, 20h30 no YouTube. Segunda-feira que vem, começam as inscrições. Até amanhã, se Deus quiser.